Hello. Hello! Hello! Hello. Você está com os críticos. E aparentemente está em boa companhia, mas a gente pode sempre tornar assim uma tarde melhor, uma gravação mais agradável, dependendo de quem a gente convida, de quem está do outro lado da câmera, né? Que hoje já tem esse problema, a gente nem está mais ao alcance da mão. E quem a gente tem hoje aqui conosco para conversar sobre um filme delicioso que eu acabei de ver é o ator Roberto Birindelli. Seja muito bem-vindo, Roberto. Como está você, querido? Sim, Rogério! Críticos! Eu Exatamente. estou A gente aqui não. tomando meu chimarrão aqui. Eita, e não, né? E não. Você sabe que uma coisa que. É uma pergunta mais pessoal minha, não de cunho pessoal para você. Você nasceu no Uruguai, nasceu em Montevidéu, mas o pessoal sempre te apresenta como ator uruguaio radicado brasileiro. Tudo bem? Ou isso te incomoda de alguma maneira? Te afeta? Assim, outros falam que sou gaúcho. Na verdade, vamos combinar o seguinte: eu faço 60 este ano. Poxa. 15 anos em Montevidéu, 15 anos no Rio, 30 em Porto Alegre. Então, eu sou meio gaúcho. E sagitariano, né? Pelo que eu vi também. Sagitariano, ou seja, malas prontas para ir para qualquer lugar. Eu sou sagitariano, mas de novembro, e minha mulher também é sagitariana de dezembro, pertinho de você. Então, estamos tudo em casa, né? Bom, Tudo tranquilo. como eu antecipei aqui na nossa introdução, né? Eu assisti ao filme ontem, né? A Teoria dos Vidros Quebrados, e aí notei, a última vez que a gente conversou foi quando você estava fazendo o trabalho de divulgação do Águas Selvagens. Curiosamente, Claro. a trama também se passa, é uma região fronteiriça. Você está de volta para a fronteira, né? Só que agora Sim. é Uruguai e Argentina. É só coincidência ou você está evitando viajar muito? Não, eu fiz também outro filme de fronteira, que como é que chamava? Em Nome da Lei, acho que era. Eu dou uma Não olhada aqui lembro. para você. Caramba! Que era em Dourados. Fiquei um mês e meio rodando em Dourados. Sobre tráfico na região de Ponta Porã, em Dourados. Sim, sim. Então é apenas uma feliz coincidência. Fiz vários filmes de fronteira, inclusive de guerras na fronteiras. E a própria novela sobre a Guerra do Paraguai é uma maneira Sim, de se falar disso também. com certeza. E acabei rodando vários longas de vários tipos de coisa. Estou com 55 filmes feitos. Né? Eu andei checando, além da televisão, né? Como você mesmo disse, você tá num trabalho agora, né? Você está gravando o que é Estou cinema ou gravando televisão? Reis, Sei. estou gravando Reis e tem 3 longas para estrear, que foram sendo filmados durante a pandemia. Aí a distribuição resolveu não lançar agora, vai lançar presencial. Águas Selvagens foi lançado online na Argentina. Aqui no Brasil se decidiu lançar presencial. Caramba, Fazia mais sentido para distribuição. tá acontecendo muito isso. O pessoal está postergando um pouquinho. Eu acho que até em função da concorrência pesada, né? Se você tem muito blockbuster aí roubando bilheteria e como a grana anda curta, pelo menos, né? Aqui para nós, eu acho que os caras estão medindo muito bem aonde que eles vão gastar o dinheiro deles, né? Faz muito sentido isso. E acho que vai ter uma concorrência. Tem um processo de consolidação de mercado. As majors estão comprando umas às outras. Sim, Então, em breve, nós vamos ter 5 players no mercado só. exatamente. Poxa, olha, vou falar uma coisa: não é todo mundo, não é todo ator, né? Quem está, né, do outro lado da câmera que se envolve com essas minúcias de mercado, mas é gostoso ouvir isso, porque realmente eu trabalhei mais de 30 anos envolvido no mercado de entretenimento, mas cobrindo o lado da indústria, né? E a gente sabe como isso às vezes é nocivo, né? Você cria um monopólio, né? Uma hegemonia de poucos, assim, acaba ficando até sem graça e sem espaço para os pequenos, né? Mas enfim.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não tinha ouvido falar da teoria dos vidros quebrados, né? Ela me foi apresentada no filme. Eu queria saber de você. Você tomou contato antes ou durante aí o trabalho? Durante o trabalho, eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, o filme não... Assim, é uma metáfora, né? Porque ele não desenvolve a teoria, não vai mergulhar nisso para entender. Não é um leitmotiv, não é uma coisa... É um noir, é um policial cômico. Sim, sim. Em que, à medida que ele vai descobrindo as coisas, como um cinema noir, tem um investigador que, ao mesmo tempo, é os olhos do público. E, à medida que ele descobre, o público vai descobrindo. Então, nunca é o que parece. E aí, no meio dessa busca, em vez de ser um policial, ele é um corretor de seguros. Exatamente. Mas faz a mesma função. E ele é um loser total. Exatamente. E o pessoal pega no pé dele. Por que você pergunta tanto? Você é policial, né? Eles até falam muito isso. E aí que tá. Ele é o cara que tenta ser correto. E aí ele vai entrar num lugar onde todos são errados. Exatamente. E aí vem personagens que permeiam esse mundo, esse lugar, um mais engraçado que o outro. Você localizou muito bem, né? Um policial, mas você tem mistério, né? Você tem alguma ação, um toquezinho, quer dizer, tem uma mistura muito bacana, né? Desses elementos na trama. E, bom, eu fico imaginando, assim, eu volto a dizer, eu me deliciei muito com o filme, né? Eu ficava sozinho, normalmente você faz essa atividade sozinho, né? Tô aqui, sabe quando você arma um sorrisinho, porque não é hilário, né? De você chorar de rir, mas é muito gostoso. É como você, eu tenho falado muito isso, é como se você fizesse uma refeição equilibrada e você saísse satisfeito, né? Assim, o exercício da atuação é muito bacana nesse filme. Você sentiu esse prazer todo? Eu sei que seu papel não é um papel grande na trama, é fundamental. Você sentiu esse prazer também nessa história? Foi muito legal. Para mim foi uma experiência incrível. Primeiro, é o primeiro trabalho que eu faço na minha terra. Sim, sim. É o primeiro filme que eu faço. Então, isso para mim tinha uma coisa incrível. E eu nunca tinha passado um mês e meio, desde que eu saí do Uruguai em 78, nunca tinha passado o mês inteiro. Eu ia uma vez para fazer o documento, para renovar minha identidade, ficava 2 dias, ou ia para Punta del Este ficar 3 dias, ou visitar uns amigos, mas nunca mais do que 3, 4 dias. E eu fiquei um mês e meio, um mês e um pouquinho, vivendo a vida uruguaia, relembrando coisas. Cara, eu fiz coisas incríveis. Eu fui na escola que eu estudava. Eu não contei isso para ninguém. Opa. Eu fui na escola, contei para minha mãe, mandei vídeo porque eu gravei. Fui na escola onde eu estudava, portanto, 40 anos depois. E olha que maluquice, a escola funcionando, fui na saída, tinha as mães buscando as crianças e tal. Eu entrei pela porta, olha o que é energia. Nenhum dos guardas e dos seguranças que tem em toda a escola, nenhum deles me parou. Eu era tão daquele lugar que acho que ninguém teve como dizer para, você não é daqui, nada. Eu entrei reto, como se eu entrasse na sala da minha casa. Subi as escadas, eu sabia onde era no segundo andar a minha sala. A sala já estava vazia, eu sentei e eu devo ter ficado meia hora sentado na minha classe, que ainda delícia. Que legal. Que legal. Não tem nem como te contar tudo que passou em mim nessa meia hora. Assim, sensacional. Foi algo absurdo. Eu lembro no golpe militar no Uruguai, os professores desapareceram e a gente ficou um tempo arrumando a sala de trabalho, as classes que eram de madeira, a gente lixou, pintou, até chegar algum professor novo, assim. Eu não conseguia entender, eu tinha 9, 10 anos, entender o que de fato estava acontecendo e por que os professores, eles não falaram para a gente, eles foram mortos, sumiram. Eles falaram, o professor saiu, falaram, enfim.
Então, o golpe foi muito duro no Uruguai, foi muito... A gente viveu ele muito, muito intensamente, assim. Imagino. Meu querido, eu não sei se eu vou ofender algum crítico mais feroz, mas assim, eu volto a dizer, eu me deliciei tanto com o filme quanto, por exemplo, eu me deliciei com os filmes do Fellini, que eles bebem na fonte do cotidiano, né? Apesar da trama um pouco insólita, que na verdade não é insólita, é baseada em fatos reais, né? Eu me sentia, sabe, assim, Amarcord, aquela coisa da cidade pequena, onde todo mundo se conhece, todo mundo sabe os defeitos do outro, o pessoal convive com aquelas mazelas. Eu estou viajando muito assim, ou tem um toquezinho? Eu acho que tem... Bom, o personagem que eu faço é feliniano total. Exato. Mendizábal. Mendizábal pensa que ele é um deputado que se acha Trump. Por isso o cabelo, por isso o visual dele, por isso a coisa. Explicado agora. Não precisa essa explicação lógica, mas esse visual absolutamente estranho, loiro, platinado, é o Trump. Ele tem seus ares de grandeza e ele é ridículo. Então, todos, de alguma maneira, são ridículos. Aí é onde talvez você faça a conexão com os clowns do Fellini, com as lembranças dele da sua Roma, da infância. Pode ser feito. Os puristas vão odiar eu falando isso, com certeza. Vão nos odiar. Com certeza. Mas vamos combinar o seguinte. Ok, guardadas as devidas proporções. Sim. Né, tem a ver nesse aspecto, né, sobre o ridículo do cotidiano. Você mencionou, tudo bem, que só mencionou o Trump, né? Não vamos criar um caso em cima disso, mas dizem isso, né? Que um ator sempre leva alguma coisa de si para um personagem, né? Algumas técnicas pedem isso, e também acabam trazendo alguma coisa do personagem para si. Não significa que o cara interpreta um psicopata e ele passa a ser um psicopata. De repente, ele passa a entender o quão errado é aquela atitude. Como é que você se prepara? Como é que você se compõe assim, os seus personagens? Vamos lá. Agora vamos para as metáforas. Tem um livro maravilhoso do Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis, que é um diálogo entre Marco Polo e Kublai Khan. Olha só. Kublai Khan, neto do Gengis Khan, imperador mongol, manda o Marco Polo para ver os limites do seu império. Marco Polo conta dessas histórias, dessas cidades invisíveis, e Kublai Khan começa a desconfiar de que ele é mentira tudo que o Marco Polo está contando, e que ele nunca saiu de Veneza, e que é lorota essas cidades. E Marco Polo diz, de certa maneira isso é verdade, porque quando eu digo que aquela cidade é grande, eu estou dizendo que ela é maior que Veneza. Quando digo que ela é arejada, eu estou dizendo é mais arejada que Veneza. Então, eu, como viajante veneziano, levo a minha Veneza, ou seja, eu e minhas circunstâncias, para dialogar com esses personagens. Então, quando eu digo que esse personagem é alegre, eu estou, em última instância, dizendo é mais alegre que eu. Então, eu estou, sim, dialogando com ele o tempo inteiro. Certo. Entendi. No caso, nós tivemos aí um outro... O elenco todo é muito... né, tem um cacuete, né, para comédia, apesar, né, de o Martin Slepak não demonstrar, né, ele é meio anti-herói e tal, mas todos eles arrancam um pouquinho de humor das situações. Agora, eu mal reconheci o César Troncoso, não sei se... Estou acostumado a vê-lo com barba, né? Mas assim, eu ria falando, não acredito. Irreconhecível, assim. Como é que foi trabalhar, aliás, com um conterrâneo, né? E trabalhar com um elenco tão divertido? Sempre é um prazer
trabalhar com ele, sempre, sempre, sempre. E eu estou tentando buscar aqui, porque eu postei no Facebook sobre o lançamento do filme, e o César já mandou uma mensagem. A gente sempre está falando. Ah, tá. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tem muita luz, né? Mas ele diz, loiro atorrante, loiro sem vergonha. Que divertido. Que maravilha. Não, eu falo sempre, você César é um irmão, o Tronco é incrível. Às vezes a gente se encontra em Buenos Aires e nós nos chamamos as três velhas, que é o César, o Jean-Pierre Noer e eu. Outro monstro, Jean-Pierre é um monstro. Mas assim, somos poucos, nos reconhecemos, nos cuidamos, entendeu? Muito bom, muito bom. Falando mais uma vez em Uruguai, né? O filme foi escolhido, né? Do Uruguai para representar o país no Oscar. Pois é. Isso como é que você reage a essa informação? Te deixa ansioso? Como é que isso te afeta? Tá, é um reconhecimento de trabalho. De qualquer forma, a gente já está tão longe de qualquer possibilidade assim, que é legal dizer, pô, que legal escolheram o filme, que legal, ou foi escolhido para tantos festivais. Cada dia um grãozinho a mais de areia, e vamos embora. Não muito mais do que isso, porque a gente não tem uma perspectiva de ser um dos 5 selecionados, que for apenas um reconhecimento. E é muito legal. Esse ano vai para os festivais outro longa que eu fiz no Panamá. Eu fiquei 40 dias filmando no Panamá. Um projeto bem consistente também. Eu faço um pintor, Paul Gauguin. Ah, sim. Você tinha comentado com a gente durante a entrevista do Águas, e aí, então, que fase que tá? Já tá, tipo, a gente já vai conseguir ver em breve? Como é que você... Terminaram de editar na Espanha, fizeram já cor, equalização, som, tudo, e acho que deve ter na época seria corte 0, hoje não sei como é que se chama, para ir para os festivais. Então, acho que deve ir para os festivais agora, no segundo semestre. Ano que vem deve estrear, se tudo der certo. Se o pessoal não postergar mais. Você está colecionando interpretações de personagens históricos, né? Foi o Solano que você interpretou? Então, olha que maluquice. Eu estava fazendo o Solano Lopes e o Gauguin. E eles têm, historicamente, 15 anos de diferença. São contemporâneos. Contemporâneos, cada um na sua loucura, cada um na sua briga, na sua luta. E você vai viver, pelo que eu vi, né? Não sei se é isso mesmo, você também vai viver um político brasileiro... Também. De grande calibre? Aí é de outra época, mas vamos... ainda não tenho como falar, só falo das coisas que tem já o contrato assinado. Perdão, eu achei que já estava Não, eles estão captando para viabilizar o filme. Então mas eu torço. Eu vou gravar em Lisboa, vou filmar, assim que terminar a novela, eu devo ir para Lisboa, tem um filme para fazer, tem um filme em Cartagena, tem um filme em Porto Alegre para fazer e tem um filme no Rio. Cinema, terminou de captar a roda, então, por enquanto, tá nessa situação. Meu Deus, hein? Se você ganhasse por quilômetro rodado, você estava feito. Caramba! Muito bom, então. Meu querido, quero, assim, algo que eu não falei, você gostaria de falar sobre esse trabalho, ou sobre o seu trabalho, ou sobre o filme em geral? Bom, primeiro, juntar essas pessoas que juntou, a experiência de filmar no Uruguai. Eu nunca tinha ficado loiro, nunca tinha mudado nada no cabelo. Em 60, 50 e poucos anos. E aí, de uma hora para outra, eu virei loiro. Meu filho me zoou muito, muito, muito.
Ele me gritava às vezes lá da cozinha: Paquita, vem jantar. Que beleza! Eu digo, tá bom, eu também te amo, meu filho. Bom. Bom, E depois eu acabei mudando o cabelo para o Samuel. Eu nunca tinha colocado mega hair, eu estava com o cabelo na cintura. Uma loucura também. Então, já abriu a tampa de modificação e foi de uma vez. E quero ver, eu tô sem pisar um palco há 8 anos. Quero ver se retoma o teatro também. isso sim, eu ia falar exatamente, porque você acaba sendo consumido, né, por cinema e televisão, não? Cara, o audiovisual não deixou espaço. Imagino. Eu devo voltar a fazer... Eu dei aula sempre a minha vida inteira. E eu devo voltar a fazer outro formato, um workshop para atores curtos. Talvez uma vez por semana, toda semana, pegar grupos e aí ir trabalhando. Isso é uma coisa que eu fazia, me dava muito prazer, e o audiovisual não permite. Sim, né? Ainda mais hoje, né? Que é isso. Vocês filmam, às vezes, vocês fazem algumas produções rolam em 2 semanas, 3 semanas no máximo. É muito intenso, né? E tem uma questão que é assim: teatro e aula é fácil de combinar, porque são atividades cíclicas, toda semana é igual. Eu dava aula até sexta, meio-dia em Porto Alegre, pegava o voo, final de tarde, São Paulo, fazia sexta, sábado, domingo, São Paulo, segunda de manhã vinha para Porto Alegre e continuava dando aula. Perfeito, toda semana é igual. Mas no audiovisual, pendurou 2 cenas, quinta-feira, tem que rodar sexta, não, vai rodar sábado. Aí você não tem como pedir para o público que ia sábado no teatro, não, sábado não vou poder, vem segunda-feira. Não tem como. Claro. Então começou a dar muito conflito. E eu estou sempre rodando alguma coisa. Então começou a dar muito conflito. Aí eu tive que ir parando. O que é bom, né? Que bom que, né? Como é que é? O autônomo, nós somos todos autônomos, né? Os autônomos, quando param de pedalar a bicicleta cai, né? Não é isso que falam? Cara, ator tá sempre desempregado, velho. Eu tenho 3, 4 empregos por ano. Pergunta para um engenheiro se ele aguentaria trabalhar março e abril na Bayer. Vai para Petrobras, vai para Gerdau, vai 4 vezes no ano. O cara se mata. Exatamente. Se todo ano tiver que fazer 3, 4 empregos por ano, ele larga a profissão, velho. Então a gente tem que ter um estômago muito especial para isso. Não só em questão do estômago, né? Uma coisa é você vai lá, você desempenha eu sou o Rogério, vou lá, continuo sendo o Rogério. Não. Né? Você sai de casa, você vira Solano Lopes, você vira Gauguin, você vira Mendiçaba. Imagino a cabeça aqui, né? Terapia, sei lá. E às vezes eu faço mais de um ao mesmo tempo. Por exemplo, nos tempos do imperador, eu estava fazendo Dom, que eu faço o vô do Pedro Dom. Sim. Que é um médico, que é outra linguagem, que Então, assim, é preciso uma concentração bem complicadinha. Por isso que eu idolatro tanto essa arte, por isso que eu estou, como jornalista, nela há mais de 30 anos, claro, né? Vi bastante coisa, nunca experimentei a atuação, né? Quem sabe um dia, mas eu fico imaginando que vocês devem ter um comprometimento mental incrível para mudar a voz, mudar a sobrancelha, o olhar. Não, cara, eu tô aqui conversando com você e do lado já para decorar os textos de amanhã, cara. Porque meu Deus. Bom, querido. Eu faço profeta na novela, na série bíblica, e o profeta fala pra caramba, então eu tenho que decorar essas falas. Imagino. Olha, eu adoraria para assim, tomar um mate, uma cerveja, um vinho com você e ficar fazendo essa conversa por horas a fio. Imagino que seja muito rica em experiência. Mas agora eu me senti culpado de estar tirando você aí do seu roteiro, né? Então, não, tudo é trabalho. É o meu trabalho. Agradeço o seu tempo, Roberto. Parabéns, eu volto a dizer, delicioso. La teoria de los vidrios rotos, é isso? É isso mesmo.
E gostei bastante. Tomara que... Eu sei que as chances no Oscar são sempre complicadas para os sul-americanos, mas quem sabe, né? Um dia eles são tão diversos, quem sabe eles contemplem até o cinema sul-americano. E parabéns, boa sorte, continue com 3 empregos, com 4 empregos. Continue produzindo. Tá bom? Rogério, muito obrigado pelo espaço, valeu. Imagina, valeu. Críticos, um baita abraço e mantenham vivo isso, vivo. Cinema é um familhão, então todos, cada um na sua posição está fazendo parte desse familhão e todos somos necessários. Com certeza. E aqui posso te garantir que tem muito mais paixão do que rentabilidade. É a paixão que manda. Eu vou encerrar a transmissão. Eu só queria falar com você 1 segundo após o encerramento, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, Roberto. Um grande abraço. Beijo a todos. Tchau, tchau.